Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Cesário Siqueira Neto, senhores desembargadores, colegas magistrados, serventuário da Justiça, demais pessoas aqui presentes, muito boa tarde. A Corregedoria vai aproveitar essa ocasião para discorrer sobre algumas ações que foram levadas a efeito na gestão da desembargadora Yolanda, bem como para apresentar os dados de judicância do último biênio. Pois bem, quando se iniciou a gestão da desembargadora Yolanda, a primeira coisa que a Corregedoria fez foi analisar os dados de judicância do tribunal dos anos anteriores. Então, nós escolhemos a análise da meta 1 por ser uma meta que retrata o ritmo de judicância do tribunal. A meta 1 ela estabelece que os tribunais devem julgar, durante o ano, mais ações de conhecimento das que foram distribuídas no mesmo período. Então, ao se analisar o ano de 2013, nós verificamos que o tribunal apresentou um percentual de 125,96%, tendo sido o percentual mais alto dentre todos os tribunais de justiça do país. No ano de 2014, o percentual apresentado foi de 116,23%, sendo esse o segundo maior percentual dentre todos os tribunais do país. Já no ano 2015, esse percentual caiu acentuadamente e foi apresentado o percentual de 98,04%, o que ocupou a 15ª posição, 15º maior percentual dentre os tribunais. E a partir de 2015, esse foi o primeiro ano em que o Tribunal de Justiça de Sergipe não conseguiu cumprir a meta 1. No ano de 2016, esse percentual caiu ainda mais, né, foi apresentado o percentual de 89,20%, sendo a 16º maior percentual no país. E pelo segundo ano consecutivo, o Tribunal de Justiça de Sergipe não havia conseguido cumprir a meta 1 do CNJ. Bem, diante desse cenário, a Corregedoria, então, resolveu implementar uma ação com o objetivo de conhecer a realidade de todas as unidades do Estado, com esses dados obtidos, orientá-las para que melhorasse a execução do serviço público, bem como para se acompanhar com periodicidade o desempenho das unidades. Bom, inicialmente se pensou em se fazer um método tradicional de atuação da Corregedoria, que era de designação de correição. No entanto, nós verificamos que não se mostrava viável a designação de correição para todas as unidades do Estado em um curto período de tempo. Então, o que se decidiu fazer foi se designar correições para as unidades que a gente precisava de maior quantidade de informação possíveis e, para as demais, se implementar uma ação de inspeções periódicas. Como o sistema de controle processual do tribunal é muito rico, fornece uma gama de informações muito ampla, inclusive em tempo real, nós, então, resolvemos aproveitar essa ferramenta que é colocada à disposição para serem feitas inspeções nas demais unidades que não se encontravam contempladas em correição. Bom, essa atividade das inspeções, ela se iniciou em abril do ano passado. Era inicialmente feita de forma bimestral e abrangia apenas as unidades do interior do Estado que não se encontravam inseridas em correição. A partir do segundo semestre do ano passado, essas inspeções passaram a ser feitas de forma trimestral e, além das unidades do interior, passaram a abranger também as varas da família da capital e os juizados cíveis da capital. Já a partir do ano de 2018, essas inspeções continuaram a ser feitas de forma trimestral, mas, a partir deste ano, passaram a abranger todas as unidades do Estado de Sergipe que não se encontravam inseridas em procedimento de correição. No tocante às unidades da capital, as inspeções se realizaram nos meses de fevereiro, maio, agosto e de novembro. E para as unidades do interior, foram realizados ciclos de inspeção
em março, junho, setembro e está sendo realizada agora em dezembro. Bom, para quem não conhece como funciona essas inspeções, em cada ciclo de inspeção são confeccionados relatórios para cada uma das unidades inspecionadas, e nesses relatórios é analisada a judicância dos últimos 3 meses, do acumulado do ano, dos últimos 2 meses, o cumprimento das metas do CNJ, o posicionamento de processo com réu preso, quantidade de processos conclusos, tempo de conclusão dos processos, pauta de audiência de conciliação, pauta de audiência de instrução, como estão sendo impulsionados os processos do júri, como está a pauta do júri e uma série de outras informações bastante detalhadas. Além disso, se observa como estão os relatórios do Sistema de Controle Processual, os principais relatórios do Sistema de Controle Processual, tanto da Secretaria como do Gabinete. Ao final de cada relatório, são indicados os alvos que cada unidade deve devotar mais atenção para, com isso, melhorar a prestação jurisdicional. Bom, com a análise dos dados obtidos com as correções e com as inspeções, foi assim um acervo bastante rico de informações que foi confeccionado, foi armazenado desde o início dessa ação. Com a análise desses dados, foi possível para a Corregedoria conhecer o desempenho das unidades ao longo dos meses, identificar suas necessidades, a necessidade de cada uma das unidades de forma pormenorizada e executar com mais precisão as ações de apoio da Corregedoria. Tradicionalmente, as ações de apoio da Corregedoria se traduziam na realização de mutirões, ora no gabinete, ora na secretaria, e no auxílio de servidores da DAGE, que é a Divisão de Apoio Judicial, um órgão da Corregedoria, que é composto de assessores de juiz e de técnicos judiciários, que são designados para dar suporte às secretarias e gabinetes das unidades que estão carentes desse tipo de apoio. No entanto, com análise desses dados que foram obtidos, a Corregedoria identificou que algumas unidades elas apresentavam dificuldades na gestão, ora de secretaria, ora na gestão do gabinete, e, em alguns casos, dificuldade de gestão tanto na secretaria como no gabinete. Diante desse problema que foi constatado, a Corregedoria constatou que havia a necessidade de se implementar uma ação com o objetivo de dar um suporte às unidades no tocante à gestão de secretaria e gestão de gabinete. Então, foi colocada em planejamento uma forma de como se pôr em prática essa ação de apoio. Então, a primeira coisa que se concluiu é que havia necessidade de se conceber uma metodologia de gestão para a secretaria e também uma metodologia de gestão para o gabinete, a fim de, com a implementação dessas rotinas, as unidades pudessem melhorar o seu desempenho. Então, foram concebidas essas metodologias de gestão, tanto para a secretaria como para o gabinete, que estão descritas nas cartilhas que se encontram hospedadas no site da Corregedoria, à disposição de quem quiser delas fazer uso. Além disso, em cada ciclo de inspeção, essas cartilhas são encaminhadas juntamente com cada relatório das unidades. Bom, em apertada síntese, a gente pode resumir a metodologia de gestão da seguinte forma. É preciso que a unidade saiba identificar para onde ela quer chegar e o que fazer para chegar ao destino desejado. Então, o que essas metodologias procuram fazer é indicar o caminho a ser trilhado pelas unidades para que consigam atingir esses objetivos que são traçados. Então, no tocante à gestão, a metodologia de gestão de secretaria consiste na elaboração e implementação de uma rotina diária para os técnicos da secretaria, na conscientização dos chefes de secretaria e escrivães de que eles devem exercer o papel de orientação dos servidores e aferição diária do cumprimento dessa rotina de trabalho, bem como na conscientização do magistrado de que, na qualidade de principal gestor da unidade,
ele deve exercer esse papel de supervisionar a execução dessa rotina de trabalho. Nós verificamos ao longo do trabalho que, quanto maior o envolvimento do magistrado na implementação dessa rotina, na implementação do plano de ação, mais rápido e melhores são os resultados colhidos. No que diz respeito à metodologia de gestão de gabinete, a Corregedoria trabalha na conscientização da unidade de que deve haver uma divisão de tarefas bem definida entre os membros da assessoria, na organização do acervo de modelos de despacho, decisões e sentenças de forma didática, de modo a ser compartilhado esse acervo por todos os integrantes da assessoria e também atualizado diariamente. Além disso, na necessidade de elaboração e implementação de uma rotina semanal a ser executada pelos integrantes do gabinete. Por fim, na conscientização do magistrado de que, na qualidade de gestor da unidade, deve exercer o papel de supervisionar semanalmente a execução dessa rotina de trabalho e, por conseguinte, o cumprimento das metas. Bem, então, concebidas essas metodologias de trabalho, a Corregedoria, então, passou a levar a efeito essa ação de suporte, de apoio às unidades identificadas. Essa ação se iniciou em setembro do ano passado e pode ser resumida da seguinte forma. Ela se inicia com convite ao magistrado, na sugestão de implementação desse apoio. Com o aceite do convite, se marca uma reunião na Corregedoria, da qual devem participar o magistrado e o chefe de secretaria, no caso, quando o foco é a gestão de secretaria, ou o magistrado e sua assessoria, quando o foco é a gestão de gabinete. Nessa reunião, é explicada a metodologia de trabalho para o magistrado e sua equipe e sugerida a adoção de um plano de ação que é concebido pela Corregedoria especificamente para cada unidade, tendo por base os seus dados estatísticos, o seu acervo e a sua força de trabalho. Então, é montado um plano de ação customizado especificamente para cada unidade. Bom, quando se trata de suporte em gestão de secretaria, após essa reunião é destacado um servidor da Corregedoria para comparecer à unidade, geralmente na mesma semana em que se deu a reunião, e esse servidor, em lá chegando, explica aos demais técnicos como é o funcionamento da metodologia. Juntamente com ele, colhe as opiniões dos colegas, finaliza a elaboração do plano de gestão e passa a fazer visitas a essa unidade. Pode ser de forma semanal ou quinzenal, a depender da necessidade da unidade, com o objetivo de auxiliar na implementação dessa rotina de trabalho. Após essa primeira reunião, são realizadas reuniões mensais com o magistrado e sua equipe, nas quais são analisados os dados de judicância a partir da implementação desse plano de gestão, a oportunidade de que se troca ideias, se eventualmente sugere a adoção de ajustes a esse plano e se vai dando suporte aos colegas acerca da implementação dessa nova rotina. Bem, os resultados colhidos a partir dessa ação foram excelentes. Mais adiante eu vou até mostrar alguns exemplos. Praticamente quase todas as unidades que participaram dessa ação apresentaram melhoras significativas no seu desempenho. E os resultados foram tão animadores, em alguns casos até surpreendentes, que isso motivou a Corregedoria a criar uma nova metodologia de apoio. Nós verificamos, ao longo dessas inspeções, que cada unidade tinha uma rotina de funcionamento bem peculiar, diferente da outra. Não havia, por parte do Tribunal de Justiça, um padrão de trabalho das secretarias. Então, tendo em vista essa experiência bem-sucedida de gestão de secretaria, a Corregedoria, então, resolveu difundir esse método para o maior número possível de unidades. E, com isso, tentar estabelecer um padrão de trabalho para as secretarias das unidades do Tribunal de Justiça de Sergipe. Então, se criou essa nova forma de apoio em gestão que a gente chama de capacitação em gestão, destinada à gestão de secretaria.
Então, nessa forma de capacitação e gestão, essa capacitação se dá em turmas com até 7 chefes de secretaria. Ao todo, já foram capacitadas 7 turmas. E essa ação de capacitação e gestão se iniciou nesse ano. Então, nesse ano foram capacitadas 7 turmas. Bom, esse apoio individualizado em gestão, ele apenas para a secretaria, ele atendeu 4 unidades, apenas para o gabinete foram 5 unidades atendidas, e tanto secretaria como o gabinete foram 19 unidades atendidas. Então, ao todo, receberam esse apoio individualizado em gestão 28 unidades. Com relação à capacitação em gestão secretaria, como eu já disse anteriormente, foram capacitadas 7 turmas, o que abrangeu 50 secretarias de unidades jurisdicionais, de um total de 42 unidades jurisdicionais, tendo em vista que foram capacitados 8 distritos, 8 secretarias de distritos. Então, seja no apoio individualizado de gestão, seja na capacitação e gestão de secretaria, foram ao todo atendidas 70 unidades jurisdicionais, de um total de 120 existentes no Tribunal de Justiça de Sergipe, o que dá um percentual de 58,33% de unidades atendidas até o momento. Nós trouxemos aqui alguns exemplos para mostrar aos senhores. No que diz respeito a apoio, suporte e gestão de secretaria, a primeira unidade que nós executamos esse trabalho foi a Secretaria da Sede, foi para a Secretaria da Sede da Comarca de Japaratuba. A primeira reunião ela se deu no início de setembro do ano passado. Naquela oportunidade, a gente fez questão de capturar a tela do sistema de controle processual, que está reproduzida aqui nesse slide. Naquele momento, a quase totalidade dos relatórios do sistema de controle processual da unidade estava com a coloração avermelhada. No dia 11 de dezembro do ano passado, de 2017, cerca de 3 meses após a implementação do plano de gestão, essa mesma unidade possuía quase todos os seus relatórios com a cor verde, apenas um com a cor avermelhada. Para os senhores terem uma ideia, na data da primeira reunião, essa unidade apresentava 2.904 pendências em seus relatórios de secretaria. No dia 11 de dezembro de 2017, esses relatórios baixaram 2.904 processos para 389. Foi uma redução de 86,6% em pouco mais de 3 meses. Outra unidade que nós trouxemos aqui para citar o exemplo, se trata da primeira Vara Civil de São Cristóvão. Nós fizemos a reunião com a unidade, agora em setembro, meados de setembro desse ano. Naquela ocasião, essa unidade apresentava 2.527 pendências em seus relatórios de secretaria. Cerca de um mês depois, pouco mais de um mês, essa unidade baixou de 2.527 para 1.328 pendências, ou seja, uma redução de 47,4% em cerca de 42 dias. Vale registrar que essas 2 unidades citadas, elas não receberam nenhum apoio em forma de mutirão, nem apoio por parte da DAGE. Com relação aos gabinetes, nós trouxemos também, o apoio em gestão de gabinete, nós trouxemos também 2 exemplos. O primeiro se refere à comarca de Carmópolis, que foi a terceira unidade que recebeu esse apoio por parte da Corregedoria. A primeira reunião se deu em novembro, no final de novembro do ano passado, e naquela oportunidade, levando-se em consideração a judicância de 1º de janeiro de 2017 a 20 de novembro de 2017, a média mensal de judicância da unidade era de 192 processos. Após a implementação do plano de gestão, e tomando por base esse mesmo recorte de período, ou seja, 1º de janeiro de 2018 até 20 de novembro de 2018, a média mensal de produtividade da unidade saltou de 192 processos para 242. Um aumento, a nosso ver, significativo. O segundo exemplo que nós trouxemos para citar, que diz respeito a esse suporte em gestão de gabinete, se refere ao primeiro GECRIM de socorro. Nós fizemos a primeira reunião com a unidade em março desse ano, e naquela ocasião, a média mensal de judicância da unidade era 385 processos.
Após a implementação do plano de gestão, tomando por base o período de 1º de abril de 2018 a 17 de novembro de 2018, a média mensal saltou de 385 processos por mês para 647 processos, ou seja, um aumento também muito expressivo. Bom, ao longo dessas 28 unidades que passaram por esse suporte, e diversas reuniões foram realizadas com os colegas magistrados e colegas servidores, nós observamos assim que alguns fatos foram corriqueiros, né? A gente observava que na primeira reunião o semblante dos colegas era bastante apreensivo. Eles não sabiam ao certo o que viria daquela reunião, como seriam tratados, qual seria o propósito da corredoria com aquela ação. Porque estava em mente muito mais aquela função de órgão censor da corredoria, que é a imagem tradicional que a corredoria possui. Ao longo da sequência de reuniões, a gente verificou que o clima, a cada reunião, ficando mais ou menos descontraído, né, porque os colegas entendiam que o objetivo da corredoria não era de atuar como órgão censor, mas verdadeiro parceiro das unidades, firmar uma parceria com a unidade, com o objetivo de que ela pudesse aproveitar melhor a estrutura de trabalho que lhe é colocada à disposição e, com isso, melhorar o seu desempenho, melhorar a prestação do serviço que é destinado ao público, ao jurisdicionado, que é o nosso cliente. Então, alguns comentários nós verificamos assim de forma bastante recorrente, partidos dos colegas magistrados e colegas servidores. Ou seja, de que com a implementação do plano de gestão houve uma racionalização dos procedimentos, isto é, com menos atos, com a prática de menos atos, se atingiu o objetivo desejado. Que houve um melhor desempenho com menor gasto de energia e de tempo, que houve uma diminuição do desgaste físico e mental e maior satisfação com o resultado do trabalho por parte tanto dos servidores como dos usuários do serviço. A gente verificou, e isso aconteceu principalmente com os servidores, como se estabelecia uma meta diária de trabalho, e essa meta diária era calculada de modo a ser bastante factível, que à medida que eles iam cumprindo essas metas, o resultado naturalmente aparecia. E para eles, a pressão que antigamente existia diminuía, né? Eles se animavam com o advento dos resultados positivos e gerava, assim, um ambiente de trabalho muito mais ameno, muito mais tranquilo para se trabalhar, do que ficar... Muitos diziam o seguinte: a gente ficava apagando incêndio o tempo todo. E a partir de uma racionalização de um método de trabalho, os resultados apareceram com menor desgaste. Bom, está programado para exibir agora, nesse momento, um vídeo com os depoimentos de pessoas que participaram dessas ações, porque eu acho interessante que os senhores vejam a própria opinião de quem participou dessa ação do que a descrição de uma pessoa que está da corregedoria. Então a gente vai deixar para exibir esse filme no final, porque se travar já terá passado a apresentação. Bom, além dessa ação de apoio em gestão, focado no apoio na gestão, a corregedoria também continuou com o apoio tradicional que antigamente era viabilizado. Então, no ano de 2017, foram realizados mutirões em 15 secretarias em 3 gabinetes, e no ano de 2018 foram realizados mutirões em 8 secretarias e 2 gabinetes. Nós verificamos que houve uma diminuição expressiva da quantidade de mutirões entre os anos 2017 e 2018. Do mesmo modo, continuou o auxílio através da DAGE, que em 2017 atendeu 18 secretarias e 17 gabinetes, e que no ano de 2018 atendeu 10 gabinetes e 8 secretarias. Assim como no apoio do mutirão, houve uma redução significativa do apoio da DAGE em relação à quantidade de unidades. Bom, em relação ao resultado, feitas essas considerações acerca das ações que foram desenvolvidas pela corregedoria nesse último biênio, cumpre agora nós discorremos sobre
os dados de judicância que foram obtidos nesses últimos anos. Como os senhores devem se recordar do início dessa apresentação, no ano de 2016, pelo segundo ano consecutivo, o Tribunal de Justiça de Sergipe não havia conseguido cumprir a meta 1, apresentando naquele ano de 2016 o percentual de 89,20% de cumprimento da meta 1. A partir de 2017, o Tribunal de Justiça de Sergipe voltou a cumprir a meta 1, tendo apresentado o percentual de 106,49%, ou seja, saltou de 89,20% em 2016 para 106,49% em 2017, um aumento de 17% de um ano para o outro. Esse percentual foi o 10º maior de todo o país. No ano de 2018, nós já estamos batendo a meta 1 com 107,46%, sendo que esses dados de judicância são até a judicância do mês de outubro. Nós terminamos só hoje de madrugada de colher os dados relativos à judicância de novembro, por isso que não deu para exibir agora. Mas esse ano nós estamos muito melhor do que o ano passado. Então a tendência, pelas nossas projeções, é que nós nos aproximemos de 110% do cumprimento da meta 1 esse ano. Até agora, até outubro, nós estamos com o 8º maior percentual do país. Com relação à meta 6, meta 2, que trata dos processos para o primeiro grau distribuídos em 2017 até 2013, em 2018 distribuídos até 2014. Para os juizados, em 2017 distribuídos até 2014 e para 2018 distribuídos até 2015. Em 2017, para o primeiro grau, foi atingido o percentual de 98,73%, mas a meta é batida a partir de 80%, então nós batemos com folga. E para o juizado do Mercosul foi de 99,95%. Para 2018, em relação a 2018, nós já estamos com, até a judicância de outubro, com 110,45%. E em relação aos juizados e Turma-Exal, com 109,83%, ou seja, houve um aumento expressivo em comparação com o ano de 2017. Com relação à meta 4, que trata das ações de improbidade administrativa e das ações penais por crimes contra a administração pública para o ano de 2018, distribuídos até 2015, para o ano de 2017, distribuídos até 2014, e para o ano de 2016, distribuídos até 2013. Em 2016, o percentual de cumprimento foi de 90,19%, 2017, 92,63%, e em 2018, 96,25%. Um dado que eu chamo a atenção dos senhores, interessante para ser mostrado, é de que em 2016 foram 133 ações julgadas inseridas nessa meta. Em 2017, saltou de 133 para 244 julgamentos. Então, um aumento expressivo de um ano para o outro. Nesse ano de 2018, até a judicância de outubro, houve 218 julgamentos e a tendência é até o final do ano esse número ser muito próximo do ano de 2017. Um dado que é interessante chamar a atenção dos senhores é de fazer uma distinção entre o macro desafio de combate à improbidade administrativa e corrupção e a meta 4. O juiz corregedor ele é gestor desse macro desafio que foi estabelecido no plano estratégico pelo Tribunal de Justiça de Sergipe. Mas em que pese abranjam o mesmo tipo de ação, os alvos são distintos. Esse macro desafio ele estabelece que o tribunal deve até 2020 julgar esse tipo de ação com até 2 anos de tramitação. Já a meta 4, ela tem como alvo os processos distribuídos até 2015. Então são alvos distintos. A corregedoria, como gestora desse macro desafio, considerou que seria mais interessante focar sua atuação nos processos inseridos na meta 4, porque são os processos mais antigos, com mais tempo de tramitação, e paulatinamente trabalhando com o objetivo de reduzir o tempo de tramitação desse processo, de modo a que até 2020 se consiga se aproximar do cumprimento desse macro desafio, ou seja, se julgar esse tipo de ação com até 2 anos de tramitação. Para finalizar, meus amigos, resta falar sobre a meta 6 do CNJ, que trata das ações coletivas
distribuídas até 2015 para o ano 2018, distribuídas até 2014 para 2017 e distribuídas até 2013 para 2016. Em 2016, houve o cumprimento de 113,54%, em 2017, 109,83% e 2018, 110,30%. Um dado interessante é o de que, em que pese esse percentual de 2017 tenha sido menor do que o de 2016, a quantidade de julgamentos foi muito, muito superior. Em 2016 foram julgadas 91 ações inseridas nessa meta, e em 2017 esse número saltou de 91 para 160 ações. Em 2018 já se encontra com 134 julgamentos até a judicância de outubro, o que, pela nossa projeção, deve dar, até o final do ano, um número muito próximo do ano passado. Bom, para finalizar, nós não poderíamos deixar de falar sobre os dados publicados no relatório Justiça e Número do CNJ, esse ano, que tem por base os dados de judicância do ano 2017. Nesse ano aconteceu, como já foi dito anteriormente, um fato inédito. Pela primeira vez, o Tribunal de Justiça de Sergipe conseguiu atingir o percentual de 100% do IPC-JUS. E esse feito somente foi possível porque se obteve 100% de cumprimento das metas estabelecidas para o primeiro grau, para o segundo grau e para a área administrativa. É um feito a ser celebrado, né, que apenas foi igualado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Bom, finalizando, meus amigos, a Corregedoria, ao longo desse biênio, teve o objetivo de acentuar, dentre os seus papéis, o que retrata o propósito de dar suporte às unidades, de firmar parceria com as unidades, de buscar, com esse auxílio, fazer com que elas pudessem melhorar o seu desempenho, com menor gasto de energia e maior eficiência. Tendo em vista que a melhoria da prestação jurisdicional, inexoravelmente, vai acarretar uma valorização do judiciário. Então, nesta oportunidade, a Corregedoria aproveita o ensejo para apresentar aos senhores o novo emblema da Corregedoria, que tem como lema a valorização da justiça. Em nome da Corregedoria, eu agradeço a todos os magistrados e servidores que, ao longo desse biênio, se empenharam e produziram excelentes resultados. Foi um feito merecedor, efetivamente, de parabéns. E para colocar à disposição de todos os colegas, dentro das nossas possibilidades, o suporte que se fizer necessário. Nós estamos abertos aos colegas para que, se quiserem esse tipo de apoio, de suporte em gestão, é só entrar em contato conosco. Agradeço a todos a atenção, a paciência e muito obrigado. Vamos agora ver se a gente consegue assistir o vídeo com o depoimento das pessoas que participaram dessa ação de suporte e gestão. Muito obrigado. Eu vou apresentar rapidamente as metas, os resultados das metas do segundo grau e as metas de gestão que foram aprovadas no Encontro Nacional do Poder Judiciário na semana passada. A meta 1 de 2018, e aqui a referência é apenas o segundo grau, julgar mais processos que os distribuídos. Meta cumprida, nós estamos atualmente, até o final do mês de outubro, cumprida até o mês de outubro, 101,38% de processos julgados em relação ao número de processos distribuídos no âmbito apenas do segundo grau de jurisdição. Meta 2, identificar e julgar até 31 de dezembro de 2018 pelo menos 80% dos processos distribuídos até 31 de dezembro de 2015, no segundo grau. Meta também cumprida com um índice de 123,87%. Nós tínhamos como meta 5.732, atingimos 7.099 de um alvo de 7.164 processos.
Meta 4 se refere aos processos relativos à corrupção e à improbidade administrativa. Identificar e julgar até 31 de dezembro de 2018 pelo menos 70% das ações desta natureza distribuídas até 31 de dezembro de 2015. Tínhamos o alvo de 153, a meta de 106, atingimos 150 julgamentos. Meta 5, essa é uma meta de gestão, não é específica do segundo grau de jurisdição. Estabelecer política de desjudicialização e de enfrentamento do estoque de processos de execução fiscal, também meta cumprida. Ela é cumprida quando nós temos um percentual acima de 90%. Então, como eu disse, uma meta de gestão, não se refere a julgamento de processos, mas sim a implementação de políticas públicas de desjudicialização de procedimentos de execução, o que foi efetivamente feito ao decorrer desse ano. Meta 6, aqui no âmbito do segundo grau de jurisdição, que trata das ações coletivas, também cumprida em 124%, então percebamos que todas as metas atinentes ao segundo grau, assim como as que se referem ao primeiro grau, também expostas pelo colega Daniel, foram efetivamente cumpridas. Então nós tínhamos um alvo de 660, nós atingimos um número de julgamentos de 655 processos. Eu vou falar aqui brevemente, e assim não vou tomar muito tempo precioso dos senhores. Houve a alteração do SCPV no segundo grau, com a implementação de uma nova funcionalidade que facilita a observância do cumprimento das metas por parte dos gestores dos gabinetes do segundo grau, os desembargadores e os servidores que compõem o gabinete. No dia 18 de outubro desse ano, foram implementadas essas alterações para tornar mais transparentes os resultados de cada meta por gabinete de desembargador, um trabalho que foi concretizado também graças ao esforço da Diretoria de Modernização Judiciária e da Secretaria de Tecnologia do nosso tribunal, aqui em cumprimento e congratulo. Nós temos uma estatística disponível no menu Consulta Estatísticas, Relatório de Metas CNJ, acho que todos aqui já conhecem, já foram apresentados em reuniões a essas estatísticas, a essa forma de consulta, e observando que a atualização dos dados é mensal e reflete a estatística do mês anterior, e aqui nós temos a forma como isso é acompanhado pelos gestores de cada gabinete de desembargador. E por fim, eu gostaria de apresentar aos senhores o que foi votado, o que foi deliberado pelos presidentes dos tribunais de justiça no último encontro do Poder Judiciário, com a proposta de metas nacionais de 2019. Foram mantidas as metas 1, 2, 4 e 6 e foram instituídas duas metas, 3 e 8. A meta 3 se relaciona ao aumento dos casos solucionados por conciliação. Foi proposta do ministro Toffoli, inclusive na citada reunião. Ela não tinha sido até discutida anteriormente nos encontros prévios à reunião do encontro. Aqui, determinação do ministro, do presidente do CNJ, foi no sentido de que aumentássemos o índice de conciliação. E nós que já temos um patamar extremamente elevado, de 20%, de 20% de casos solucionados por conciliação, nós temos agora uma meta de chegar a 22% nesse ano de 2019. Isso vai ser muito bom para quem tem um índice reduzido de conciliações. Nós que temos um índice elevado, a meta será mais desafiadora para o Tribunal de Justiça de Sergipe, mas é isso que foi aprovado. Não, aqui é meta geral, Fernando. Bom que o colega Fernando perguntou, porque talvez no atropelo não tenha explicado bem. Essas metas que eu estou apresentando agora são metas relacionadas aos 2 graus de jurisdição. Eu acabei a exposição das metas do segundo grau e comecei a proposta de metas, as metas efetivamente aprovadas e não propostas, para 2019. Então, essa meta 3, a meta 8 se refere aos processos relacionados a feminicídio e a violência doméstica e familiar
Contra a mulher, também do ministro. A outra feita da conselheira Daldice também, não foi que determinou essa. A 8 foi cumprida esse ano, exatamente. E essa se refere a identificar e julgar até 31 de dezembro de 2019 50% dos casos pendentes de julgamento relacionados a feminicídio, distribuídos até 31 de dezembro de 2018, e 50% relacionados à violência doméstica e familiar, também tendo como parâmetro os processos distribuídos até 31 de dezembro de 2018. Acho que terminou, né, Felipe? Tem mais algum? Meta específica 2019, essa para a gente é tranquila. Nós já temos a meta cumprida, nós temos o processo eletrônico. A meta é implementar processo eletrônico em 10% das unidades com competência criminal. Nós temos já há algum tempo a 100% das unidades, tanto com competência criminal quanto com competência civil, de juizados especiais, com processo integralmente eletrônico. Então, essa meta não é objeto de preocupação para o Tribunal de Justiça de Sergipe, porque já temos a meta como 100% cumprida. Na verdade, 1000% cumprida, né, porque a meta é 10%, e nós já temos 100% de processos eletrônicos nas unidades com competência criminal. Isso, colegas, muito obrigado mais uma vez pela atenção.